Olá, queridos, dando continuidade à leitura do livro Não Apagueis o Espírito, de Fábio Coelho. Estamos no capítulo de número 2 e esse é o áudio de número 4, tem por título Segui o Amor. Por causa de um grande e aparente conflito na prática dos dons espirituais, Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ensina sobre o serviço profético. A sua carta é fundamental para entendermos os princípios deste serviço coletivo e seu protocolo de funcionamento. No primeiro versículo do capítulo 14, há uma das declarações mais brutais no que se refere à busca dos santos pelo desenvolvimento da prática profética. Segui o amor e procurai, com zelo, os dons espirituais, mas particularmente que profetizeis. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Paulo é muito claro ao instruir os santos a buscarem com zelo os dons do Espírito. Há uma frase repetida inúmeras vezes em literaturas e palestras que diz: não busque os dons, mas sim o doador dos dons. É óbvio que a busca por Deus se faz indispensável antes de qualquer intenção de buscar os dons. A frase acima é bonita, mas totalmente contrária à instrução apostólica, não podendo, portanto, ser recebida como verdadeira em nenhuma esfera de ensino sobre os dons espirituais. Paulo é enfático, os dons precisam ser buscados, porém, mais que isso, buscados com zelo. Além disso, ele afirma que nessa busca precisamos procurar principalmente o dom da profecia. Uau, isso me empolga muito. O mais importante na instrução de Paulo é o motivo pelo que devemos ser zelosos nesta busca. O amor. Trilhe o caminho do amor e busque os dons, que são os presentes do Espírito. Outro ensino equivocado sobre os dons, muito difundido nas últimas décadas, é que o amor é o maior dos dons espirituais, diminuindo assim a importância dos demais dons. Não, o amor não é o maior dos dons, mas o caminho mais excelente. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31b. E, portanto, a base do verdadeiro serviço profético. Trilhar esse caminho mais excelente é o que nos motivar a buscar os melhores dons, porque o amor não busca os seus próprios interesses. 1 Coríntios 13, versículo 5. Mas o benefício do próximo. Logo, quanto mais crescemos na prática do amor, mais agimos corretamente no serviço profético, uma vez que não estaremos voltados para nós mesmos, mas para Deus e o próximo. Sabemos que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, Romanos capítulo 5, versículo 5. Mas ele também nos é apresentado nas Escrituras como um mandamento. As Escrituras instruem o que buscamos. Melhor dizendo, as Escrituras instruem a que buscamos os dons espirituais. 1 Coríntios 13, versículo 31a. Mas em relação ao amor, nos ordena a exercer a prática de amar. Na verdade, o amor é mais que um mandamento, ele é o grande mandamento do Senhor para a nossa jornada de vida. Ao instruir sobre a lei divina, Jesus resume os ensinos da Torá e dos profetas da seguinte forma: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou melhor, dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, versículos 36 ao 40. Nisso se resume a missão do sacerdócio: servir a Deus e ao próximo em amor, servir a Deus diante da criação e servir a criação diante de Deus. A instrução do Senhor ao seu povo sempre se resumiu no amor: amar a Deus e o próximo com tudo o que somos e possuímos. Provavelmente, assim como eu, você já ouviu ou leu a seguinte frase: se você deseja saber aonde está o coração de alguém, observe onde ele investe o seu tempo, suas forças e seus recursos, e então descobrirá. Não sei exatamente a origem dessa frase, mas afirmo que você faz todo sentido, ou melhor, afirmo a você que faz todo sentido no contexto em que estamos falando. Como observamos, a prática do amor tem a ver com entregar a vida no serviço às pessoas. Amar envolve perder para que o outro possa ganhar. O caminho do amor nunca visa o benefício próprio, mas doar-se para que o outro seja abençoado. Por amor ao mundo, cosmos, que significa criação, o Pai deu seu único filho. Pense nisso, o Pai deu o que tinha de mais precioso para a redenção de toda a criação. João capítulo 3, versículo 16. No mesmo sentido, por amar ao Pai,
Ou melhor, por amor ao Pai, o Filho desceu da mais alta posição de assumir a mais baixa, desceu do céu para a terra como um escravo, com a finalidade de servir a humanidade caída. Filipenses 2, versículos 6 e 7. Como discípulos e sacerdotes da ordem messiânica, cabe a nós também trilharmos o caminho mais excelente do amor, ofertando a nossa vida em serviço ao próximo. Nisto, conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. 1 João, capítulo 3, versículo 16. Amar não é uma opção, mas é um mandamento. Sabemos então que devemos perder a nossa vida para sermos conexão entre o amor do Pai e a decadente humanidade. Isso não tem nada a ver com gostar de alguém. Não creio que Jesus, em sua humanidade, gostava de todas as pessoas. Assim, ele serviu a todas com seu amor sacrificial, ainda assim, melhor dizendo. E, dessa forma, abriu-lhe caminho de volta à presença do Pai e iniciou o processo de redenção de toda a criação através da sua oferta da cruz. Não tenho a obrigação de gostar, curtir e ser o melhor amigo de todas as pessoas, mas sobre mim há uma ordenança de amar a todos e encarar como missão a necessidade de amar inclusive os meus inimigos. Mateus 5, versículo 44. Subtítulo: O amor e o serviço da profecia. Todo desejo de servir ao próximo com o dom da profecia deve ser motivado pelo amor, porque se ministramos algo que emana do coração de Deus, não há como fazê-lo sem amar. É necessário lembrar que Deus não apenas ama, mas Ele é o próprio amor. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e toda uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. 1 Coríntios 13, versículo 2. Interessante observar que, ao instruir a comunidade de Corinto acerca dos dons espirituais e do serviço profético, Paulo deixa claro, do capítulo 11 até o 14, que o que traria alimento ao desenvolvimento profético dos santos naquela cidade era fundamentar toda a sua movimentação profética no amor. Como vimos no primeiro capítulo, o alvo do dom de profecia é edificar, exortar e consolar. 1 Coríntios 14, versículo 13. Ou seja, servir ao próximo. Paulo é enfático quanto a isso quando afirma que o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. 1 Coríntios 8, versículo 1, parte B. A palavra dom, que significa carisma em sua raiz grega, língua original dos escritos neotestamentários, pode ser traduzida como presente. Logo, os dons espirituais são presentes do Espírito do Pai para a sua igreja. São capacidades espirituais que são disponíveis para serem acessadas pelos santos como ferramentas eficazes em sua jornada. A função dos santos é se doar em serviço à obra do ministério, e isso nada mais é que participar da edificação do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 12. Se unindo à obra redentora do Messias. Todos os crentes em Cristo devem buscar os dons espirituais não como algo opcional, mas como um mandato baseado na doutrina dos apóstolos. Quando Paulo encoraja a busca, principalmente o dom da profecia, na verdade ele está encorajando os santos a tomarem essa ferramenta a serviço do corpo de Cristo, edificando do próximo em amor, ou melhor, encorajando os santos a tomarem essa ferramenta do serviço do corpo de Cristo e edificando do próximo em amor e não em benefício próprio. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. E o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. 1 Coríntios 14, versículos 1 ao 4. Essa é mais uma instrução que fortalece o dom da profecia como principal dom a ser buscado no ambiente corporativo dos santos. É muito curioso o motivo que o apóstolo apresenta em sua narrativa para essa busca. O dom de línguas edifica unicamente o portador do dom, mas o dom da profecia edifica a igreja, trazendo edificação, exortação e consolo.
Diante dessa realidade, é interessante observar que, ao analisarmos a experiência do ambiente eclesiástico, que crê na continuidade e necessidade dos carismas atualmente, com os dons do Espírito, concluímos de imediato que o dom mais valorizado e buscado é o dom de línguas. Durante toda a minha jornada como cristão, sempre que presenciei um apelo em reuniões carismáticas, convidando pessoas a serem ministradas em oração e receberem o batismo do Espírito, a ênfase era: você será batizado pelo Espírito para orar em línguas. A verdade é que nunca vi alguém orar para que fossem batizados pelo Espírito, para que pudessem, por exemplo, receber o dom da profecia, discernimento de espíritos ou dom da fé. Com essa observação, não tenho o intuito de diminuir a importância do dom de línguas. Pelo contrário, esse dom é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento da vocação dos santos diante de Deus. É o dom mais importante na edificação pessoal de um crente em Jesus. Eu, por exemplo, oro mais tempo em línguas do que em português em meus momentos devocionais diários. Ao orar em uma língua espiritual, minha mente se torna infrutífera, já o meu espírito ora corretamente diante do Pai, sob a influência do Espírito Divino. E isso é maravilhoso. 1 Coríntios 14, versículo 14. Quando oro em línguas, ou oro certo, porque por mim mesmo não sei orar como convém, mas o Espírito me assiste em minhas fraquezas, intercedendo por mim com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, versículo 26. Ao afirmar que o dom de línguas é a única evidência do batismo do Espírito Santo e que a sua prática na oração é sinal de que já desenvolvemos o que precisávamos em relação aos carismas, cometemos o grande equívoco de ter se repetido nas últimas décadas no cenário da Igreja Mundial. Ou melhor, equívoco que tem se repetido, nas igrejas nas últimas décadas. A verdade é que, à luz do protocolo proposto por Paulo para o desenvolvimento dos dons, todo aquele que ora em línguas precisa progredir na busca dos dons que edificam a igreja. Assim também, vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 12 e 13. Ao lermos as instruções paulinas sobre os dons, concluímos que o dom de línguas é o menos importante no contexto corporativo, porque é o único que edifica exclusivamente aquele que o tem. Por isso, Paulo afirma que precisamos seguir o amor. Baseados nisso, entendemos mais claramente que devemos buscar principalmente o dom da profecia, uma vez que este sempre edifica a igreja. Em minha jornada no desenvolvimento da obra e do ministério, tenho entendido que o dom da profecia nunca edificará a mim mesmo, mas sempre abençoará o próximo. Por essa razão, Paulo afirma que nós precisamos buscar com zelo os melhores dons no que se refere à edificação coletiva. 1 Coríntios 12, versículo 31. Após observar o que o apóstolo nos apresenta, fica-nos claro que o principal dom espiritual a ser buscado para o serviço da edificação coletiva é o dom da profecia. Mas, afinal, por que o dom mais enraizado e buscado nos ambientes eclesiásticos carismáticos é o dom de línguas e não os demais? Esse fato nos revela a influência do egocentrismo e da idolatria no coração e nos ambientes que se autodenominam cristãos. Quando ficamos satisfeitos em sermos abençoados e edificados, ainda que os irmãos não estejam experimentando o mesmo, isso indica que não estamos seguindo o caminho mais excelente. O desejo egoísta é um dos fundamentos básicos da idolatria. Relacionar-se com alguma divindade buscando benefício próprio é o que tem motivado a prática de servir a ídolos. No passado, por exemplo, quando um idólatra queria ter um filho, oferecia sacrifícios ao deus da fertilidade para que pudesse alcançar a sua bênção. E quando queria obter êxito na sua colheita, oferecia sacrifício ao Deus da colheita. A relação de uma idolatria, ou melhor, a relação de um idólatra e seus deuses não é uma relação de amor e serviço, mas de troca e barganha, visando sempre o benefício próprio e a satisfação de seus desejos carnais, isto é, a concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida. 1 João 2, versículo 16. A grande verdade é que muitas vezes os crentes embriagados pelo egoísmo e idolatria revelam, através do comportamento, a impureza de seus corações. Estes vão aos cultos como espectadores apenas com a finalidade de serem abençoados, mas esquecem de que o culto, cuja raiz grega é latreuo, significa serviço. Culto não é algo que você apenas assiste ou vai para receber bênçãos, é para prestar serviço a Deus. A reunião coletiva dos santos
deve ter um ambiente certo para o exercício do sacerdócio. Isso é, um ambiente para os crentes servirem a Deus ou melhor, é um ambiente para... Me perdi, peraí. A reunião coletiva dos santos deve ser um ambiente certo para o exercício do sacerdócio, isso é, um ambiente para os crentes servirem a Deus diante dos homens e servirem aos homens diante de Deus. Um exemplo que revela o egoísmo dos corações de muitos crentes é quando oram a fim de ressuscitar alguém que está morto. Normalmente só fazem essa oração quando o morto é alguém da família ou um irmão em Cristo próximo. Lembremos-nos, dizendo, do que Paulo disse. Para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Filipenses 1, versículo 21. Já fui a muitos sepultamentos de cristãos e em que havia o desejo de orar para que a pessoa ressuscitasse, porém não por amor a ela, que em Cristo está melhor do que nós, mas para preencher o vazio que aquela perda causava nos corações. Ou seja, aquele desejo visava o benefício próprio. Conta-se a história de que alguns anos atrás, na Argentina, um ministro morreu e no seu sepultamento, alguns amigos comovidos pela perda oraram para que ele ressuscitasse, o que de fato aconteceu. Porém, quando o ministro acordou de seu sono, já estou até imaginando o que ele vai falar. Porque eu acho que eu falaria a mesma coisa. Porém, quando o ministro acordou de seu sono, olhou para seus amigos e, indignado, perguntou: por que vocês me trouxeram de volta? Imagine a cena, alguém sendo repreendido por ter ressuscitado um morto. Não, e detalhe, né? Foi repreendido pelo próprio morto. Ai, gente, eu acho que eu falaria a mesma coisa, porque, que desejo no meu coração poder ver a Cristo, né? De estar em casa, no nosso lar celestial. E não se preocupa, tá? Não tô querendo morrer, não, porque quando eu falo isso, alguns ficam assustados. Eu simplesmente amo o céu e eu penso nele todos os dias. Eu sei que lá é o meu lar. Então, eu, no lugar desse irmão, teria ficado indignado igual. Principalmente porque se ele morreu, ele chegou aí para o paraíso, né? Então, imagina alguma experiência que ele possa ter tido lá. E vocês me trouxeram, sério, isso? Não acredito. Alguém sendo repreendido por ter ressuscitado morto. Não precisamos entender de uma vez por todas que a força motivadora das nossas ações deve ser o amor. Quando entendemos isso, finalmente passaremos a enxergar que até mesmo uma atitude que pode beneficiar os outros não deve se originar no desejo de beneficiar a si próprio. Ao adotar uma criança, por exemplo, precisamos fazê-lo por amor ao órfão e não por força da circunstância ou apenas pela impossibilidade de gerar naturalmente um filho. Pessoalmente, eu creio que quanto mais crescermos no exercício do amor, mais precisos e eficazes seremos no serviço do dom da profecia, isto é, na habilidade de comunicar os pensamentos e desígnios do coração de Deus para pessoas ou ambientes coletivos. Deixe-me fazer uma pergunta inusitada. Você, como eu, já teve a experiência de um dia sua mãe mandar-lhe lá levar o guarda-chuva e você ignorar devido a um aparente bom tempo e depois acabar todo encharcado? Quem nunca, né? Se já aconteceu de você estar passando por um problema, ninguém estar ciente, mas a sua mãe sentindo que alguma coisa estava errada, liga e pergunta: aconteceu algo? E simplesmente a respeito de alguma situação a sua mãe fala: isso não vai dar certo, e de fato não dá. A verdade é que mães têm lábios perigosos. Em todos os meus anos de vida aprendi algo muito poderoso: quando uma mãe fala, é bom dar-lhe ouvidos. Quanto a isso, penso que em toda a criação não existe uma expressão de amor maior que o de mãe pelos filhos. Creio que até a mãe mais descrente falará coisas sobre seus filhos que se cumprirão de forma assustadora ou acessará segredos acerca deles que nenhuma outra pessoa conseguiu acessar. Tudo isso por causa do poder do amor que habita em seu coração. Acredito que o amor que as mães devotam aos seus filhos abre um acesso para que se conectem aos sentimentos de Deus sobre eles. Isso é exatamente poderoso, ou melhor, isso é extremamente poderoso. Nesse sentido, entendo que quanto mais zelarmos pelo amor ao próximo, mais acesso nós teremos ao coração daquele que é o próprio amor. Como Pedro, o apóstolo do Cordeiro, profetizou à medida que o fim dos tempos se aproxima, os filhos de Deus que foram vivificados pela obra do Espírito precisam buscar com sobriedade de mente, por meio de uma vida de devoção, voltando suas mentes e corações constantemente a Deus em oração.
Dessa maneira, terão uma vida dedicada a servir o próximo com base no amor, isto é, dando sua vida em favor de outro, à semelhança de Cristo. 1 João capítulo 3, versículo 16. Cada um com o dom que recebeu, segundo a multiforme graça, para que o Pai seja glorificado através da obra de Cristo em suas vidas. Mas já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, tendo antes de tudo ardente amor uns pelos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurar, servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale como entregando oráculos de Deus. Se ministra, ministre segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e domínio para todos sempre. Amém. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 7 ao 11. A prática da profecia sempre visa a edificação coletiva. O dom da profecia é um serviço de amor e não de julgamento e condenação. Até as palavras de exortação e correção têm como objetivo produzir frutos de arrependimento. A profecia tem como alvo beneficiar o próximo e nunca fortalecer o culto ao seu eu. O que passar disso provém de uma influência espiritual que promove prática do falso profético no meio da vida da Igreja de Cristo. O falso profeta não é aquele que profetiza coisas erradas, mas aquele que profetiza com o coração errado. Profetizando a respeito dos dias que precederão a sua segunda vinda, Jesus afirmou que o coração de muitos, ou da maioria, esfriaria. Uma das evidências desse fenômeno será o levantar de falsos profetas, que enganarão a muitos em meio ao ambiente de apostasia. Bom, nós vamos dar continuidade a este capítulo no próximo áudio. Esse capítulo é, bastante extenso. Eu acabei não fazendo o cálculo dele antes. Não, acho que dá para dar uma continuada aqui. Eu vou até o próximo tópico aqui dentro do mesmo capítulo, tá? Próximo subtítulo, definindo falsos profetas. Nesse momento, em nosso foco principal não é falar sobre pessoas que invocam espíritos caídos, médiuns ou satanistas. Talvez estas sejam mais características estas sejam mais categorizadas como feiticeiras ou, no máximo, profetas do engano. Nosso objetivo agora é focar nas marcas de um falso profeta no ambiente profético da igreja. Também é importante esclarecer que o conceito de um falso profeta é muito mais amplo do que as pessoas profetizam errado. Errar ao dar uma profecia pode apenas estar relacionado com imaturidade, genuidade ou simples equívoco. Não há dúvida que erraremos algumas vezes no desenvolvimento do serviço profético. Por essa razão, temos de Paulo a seguinte orientação: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem, ou seja, possibilidade de erro, né? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. Os falsos profetas podem até obter resultados corretos de suas profecias. O grande problema desta casta de crentes não é o conteúdo de sua mensagem, mas a motivação de seu funcionamento profético. O falso profeta é um mercenário. Logo, o que motiva a se envolver com a profecia é sempre o pagamento pelo seu serviço e não o amor pelo próximo. Miqueias capítulo 3, versículo 11, 2 Pedro capítulo 2, versículo 15. Eles proclamam mensagens proféticas com o objetivo de manipular as pessoas em prol de uma agenda pessoal e só se envolvem com algum nível da obra do ministério visando obter benefício próprio. Cuidado! Toda pessoa que carrega o dom profético será tentada a usar a autoridade que está sobre ela para, em algum momento ou vários, promover a sua agenda. Lute sempre contra essa realidade. Servir com o objetivo de obter vantagem sobre os outros é totalmente o oposto da principal característica de um profeta do Senhor. O legítimo profeta nunca trabalha para si, mas para o próximo, ou para a próxima geração, em amor. Ele sempre trabalha para o desenvolvimento do propósito do Pai no outro e não manipula pessoas para que estas colaborem com seu propósito pessoal. Desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que para vós era destinada. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministrarem as coisas que agora nos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregar o Evangelho, coisas estas que os anjos anelam perscrutar.
1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 12. 10 e 12, tá? Ao observar as Escrituras, encontramos na pessoa de Balaão, um dos maiores exemplos do funcionamento de um falso profeta. A primeira coisa que chama a nossa atenção é que ele pronunciava oráculos divinos em troca de dinheiro. Números capítulo 22, verso 7. Balaão, filho de Beor, chamado de homem de olhos abertos, se referia ao Senhor como seu Deus. Números 22, versículo 18. E na presença dele profetizou pelas palavras reveladas pelo próprio Eterno para abençoar o povo de Israel. Durante o desenrolar da narrativa bíblica, podemos concluir que tudo que Balaão profetizou em nome do Senhor para o povo de Israel foi inspirado pelo Espírito e, mesmo assim, o seu destino foi a morte nas mãos do povo escolhido, por causa das suas práticas abomináveis. Números 31, versículo 8. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Também, movidos pela ganância e pelas palavras fingidas, eles farão de vós negócio, e a condenação dos quais já de largo tempo não tarda a sua destruição, não dormita. Eles abandonaram o caminho reto e desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 ao 3 e depois o 15. Como vemos acima, a motivação de um falso profeta sempre é a ganância, pois o que move é o amor ao pagamento pelo seu serviço. Isso o caracteriza como mercenário e não servo do Deus vivo. Seu objetivo é fazer das pessoas um negócio. Fique atento. O que modela a sua motivação é a sua recompensa, dinheiro, fama, poder, benefícios sexuais ou até mesmo controle emocional sobre as pessoas. Cuidado com estes, pois agem sob influência do falso profético. O ambiente de funcionamento dos falsos profetas normalmente é de manipulação e controle, assim como a besta que procede da terra, que se parece com um cordeiro e tem discurso de dragão. Apocalipse 13, versículo 11. O falso profeta irá manipular as nações nos anos que precedem a segunda vinda de Cristo. Pessoas que profetizam falsamente vão se apresentar com aparência de espiritualidade e manifestação de poder. Mateus 24, versículo 24. Mais uma vez digo a você, cuidado. Um profeta falso não será identificado pela sua aparência, mas pelo seu proceder. As suas atitudes sempre envolverão manipulação e controle. Guardai-vos dos falsos profetas e veem a voz disfarçados de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, versículo 15. É muito comum no atual cenário da igreja brasileira, líderes falsos, movimentos apostólicos e proféticos exercerem domínio sobre as pessoas porque outra hora as serviram e a abençoaram de alguma forma em sua jornada. Tais indivíduos requerem o pagamento de seu serviço de controlar emocionalmente as pessoas, como quem devem se casar, com quem devem se casar, que roupa devem usar, quando podem tirar férias ou que tipo de música podem ouvir. Dessa forma, cria-se uma dependência profética em cada decisão a ser tomada, tanto na esfera privada quanto na jornada sacerdotal. E ainda assim, caso não façam tudo que seus líderes mandam, são ameaçadas de estarem quebrando a aliança espiritual que os sustenta em Deus. Há crentes que foram amaldiçoados, bem como suas famílias, por líderes que não admitiram a quebra da aliança. Essa é uma realidade triste, porém bastante comum, que precisamos resistir nos dias tenebrosos que vivemos. Nunca se deixe manipular pelo sofrimento da gratidão que você tem por alguém. Gratidão nada tem a ver com escravidão. Ouça tudo que for liberado à sua vida por homens de Deus, porém julgue tudo e retém apenas o que for bom. Entenda algo muito sério. Uma pessoa profética não tem permissão de recrutar discípulos para trabalhar para sua visão pessoal, mas para que tenham olhos abertos a fim de acessar a visão de Deus. 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. Pois dessa forma terão clareza de como devem trilhar o caminho apertado na presença do Pai. Se você for amaldiçoado por algum líder que acusou você de quebra de aliança por não ter obedecido em tudo às palavras, e essas palavras afetaram suas emoções e ainda ferem seu coração, eu ordeno em nome de Yeshua que a influência dessas palavras se encerre em seu interior agora mesmo. Que todos os frutos dessa declaração em sua mente e coração sequem e morram. Eu ordeno a cura nas suas emoções e que toda dor em seu coração cesse agora, para a glória de Deus.
Amém. Agora sim, nós vamos dar continuidade no próximo áudio, porque esse capítulo é enorme. Olá, querido amigo. Você ama ler e busca sempre crescer espiritualmente? Este canal é para você. Aqui, a leitura se torna uma experiência compartilhada, com muitos insights que vão transformar sua vida. Então, inscreva-se no Lendo Juntos, Livros Cristãos. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e venha fazer parte dessa jornada de fé e aprendizado. Estamos esperando por você. Vamos ler juntos e crescer juntos. Até o próximo vídeo.